Ainda não foi dessa vez que um jovem como o Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador do mundo, mas está bem próximo, né? O Yamal parece ter um futuro bem promissor e é justamente dessa geração que pretende suplantar Cristiano Ronaldo, Messi, esses nomes que marcaram uma época que a gente vai conversar no programa de hoje. Está começando Na Cara do Gol. Tudo bem, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol. Eu sou o Rafael Bellatini, mais uma vez aqui na apresentação. Vamos falar de jovens talentos do futebol. Tem jogador aqui que talvez você não conheça o nome, já vai anotando, porque com certeza esses nomes vão fazer parte da sua vida no futuro bem próximo, tá? Comigo, mais uma vez, o jovem Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Olá, tudo bem, Rafael? Tudo bem. Nós vamos falar de uma geração aí muito promissora e nós gostamos de ver surgir grandes jogadores, ainda mais depois de um tempo que muita gente ficou cansada de ver esse domínio Messi, Cristiano Ronaldo. Hoje a gente vê uma bola de ouro e discute quem pode ser o vencedor, né? Antigamente tinha dois candidatos e às vezes despontava um porque a gente já estava meio de saco cheio de ver sempre os dois ganhando a mesma coisa, né? E aí, como fez sucesso também, um especialista aqui em jovens jogadores, principalmente no futebol inglês, Daniel Oliveira, fez sucesso falando do futebol inglês, trouxemos de volta no programa. Tudo bem, Daniel? Obrigado, malta, por me convidarem mais uma vez. Sim, opa, quando falaste de falar eu sempre fui uma pessoa que gosta de futebol, de ver futebol jovem e acompanho principalmente o futebol inglês e acho que espero adicionar algo aqui a este episódio com vocês. Eu tive esse pensamento de conversar sobre os jovens, porque eu vi alguém até falando, como o mundo é injusto, né? O Neymar passou aí a carreira inteira disputando o prêmio de melhor do mundo com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. E o Dembélé teve lá um garoto de 18 anos e o Rafinha para disputar, e ele ganhou o prêmio, né? Mas aí eu fiquei pensando nessa transição de geração. Nós estamos num ano que tem o Dembélé, então, eleito o melhor do mundo, que talvez não seja tão marcante, talvez a gente tenha que pesquisar, né, para falar, nossa, que ano, quem que foi? Assim como o Rodri, no ano passado. Então, depois daquela geração, Cristiano Ronaldo e Messi, me parece que ficou um vácuo, né? Por mais que você fale do Mbappé, mas não tem uma dimensão. Certo. Então, a gente tem sempre que olhar a próxima geração. Eu acho que teve um vácuo justamente porque as gerações posteriores, né? Primeiro teve o Neymar, a geração do Neymar. O Neymar era o grande nome que se esperava para substituir Messi e Cristiano Ronaldo. O que aconteceu com o Neymar? Messi e Cristiano Ronaldo são jogadores que se dedicam ao futebol. Neymar nem tanto, ele teve uma carreira até longa, em alto nível, mas ele foi suplantado por Messi e Cristiano Ronaldo, que continuam aí. A gente tá falando da nova geração, o Messi acho que foi ontem, fez 2 gols e deu uma assistência. Um dos gols, ele passa por 2 zagueiros em velocidade, recebe atrás da defesa e ganha na corrida, né? Não é aquilo, a habilidade de Messi. Não, ele ganha na velocidade. Certo. Ele parte no momento certo e ganha na velocidade dos dois. E depois faz um segundo gol à la Messi, daqueles que aí sim você vê o talento. Mas é impressionante a longevidade desses jogadores e não é uma longevidade muito natural, né? A verdade é que a gente pega bastante no pé do Neymar, com certa razão, mas o Neymar, ele tá na idade que os craques antigamente normalmente se aposentavam, né? Eu tava vendo nessa entrega o Ronaldinho Gaúcho, e a gente tava até brincando, o Ronaldinho Gaúcho tem a minha idade praticamente, né? E você viu o Ronaldinho Gaúcho, ele é 4 anos mais velho do que o Cristiano Ronaldo, eles são quase da mesma geração, conviveram muito tempo juntos jogando futebol, 4 anos. Você pega aí o Thiago Silva, que tá jogando no Fluminense, 41 anos, é praticamente da mesma geração do Ronaldinho Gaúcho. E você olha para o Ronaldinho Gaúcho hoje e olha para esses que se cuidaram e a diferença é brutal, né? Certo. A diferença é brutal. E é isso. Acho que o Neymar parece mais um craque das antigas. Ele não pegou essa evolução do preparo físico. Talvez né? seja o ciclo natural, né? O problema é a comparação que ficou diferente. Sim. O que eu penso imenso é, um dia imagino ter um filho ou um neto e eu espero que eles gostem tanto de futebol como eu e eles sejam curiosos e eu estou a tentar arranjar a explicação certa para tentar explicar que o Neymar
era muito melhor que o Dembélé, era muito melhor que esses jogadores todos, e vai ser difícil, porque o Dembélé tem uma bola de ouro e o Neymar não tem, mas o Neymar é um talento. Pá, seguir eles os dois é o Neymar. Se não houvesse Ronaldo, né? Para mim é uma opinião. Claro que isto é uma opinião pessoal. Dembélé é muito bom jogador, mas o Neymar. O esporte ele é cruel nessa questão também. Eu acho que não dá para colocar essas. Falar da Fórmula 1, né, que eu sempre gostei. O Rubinho Barrichello poderia ter tido muito mais vitória, mas ele competia com o Schumacher. Claro. E aí com o Schumacher não tinha competição. Talvez se o Andy Murray não nascesse na época que ele estava disputando com o Djokovic, com o Federer, com o Nadal, ele pudesse ganhar mais. Claro, sem dúvida. Então tem essa questão também. Tem a questão do momento, da sorte. E a geração seguinte, você vê o Mbappé. O Mbappé conquistou tudo, né? E o povo até parece que já se cansou do Mbappé. O Mbappé tem 26 anos, né? Então, mas e o Dembélé conseguiu antes dele a bola de ouro. Bola de ouro, Champions League, Mbappé... Justo. Então. Eu digo aqui, eu não tô a criticar a bola de ouro. Eu acho que a bola de ouro pro Dembélé não seria a minha escolha, mas é justa. É uma escolha justa. E acho que ninguém vai questionar isso. E o Mbappé tava lá concorrendo também. E vai ficar para depois, se ficar, né? Porque... então... Porque... Massa, não sei se tu concordas com isto. Eu acho que os grandes culpados também de hoje em dia a bola de ouro ser tão questionável é mesmo o próprio Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. Porque eu acho que antes destes dois extraterrestres, tu literalmente... havia 10, 15 jogadores sempre na lista e a gente pensava, não, quem é o teu jogador mesmo favorito? Quem é que foi o melhor jogador? Agora, os números que estes dois extraterrestres, vou voltar a chamar, fizeram nestes últimos 15 anos, faz com que, então vamos, quem é que vai ser? Vai ser o jogador que foi o melhor na equipa que teve mais sucesso, ou vamos escolher o melhor jogador efetivamente? Que vai valer mais. Percebes? E a culpa também da bola de ouro, se calhar, não sei se é tão discutida, mas traz tanta controvérsia. Eu acho que é o próprio Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo que criaram isso. Eu concordo. Não sei se concordas. Tem duas coisas. Concordo, mas também acho que tem uma coisa, tem muito a ver com essa dinâmica das redes sociais. Né? A rede social faz muito barulho, claro. São meia dúzia que fazem muito barulho e gostam de polêmica, né? Claro, o povo gosta de polêmica. E é a era do engajamento. Certo. Porque, vamos ser sinceros, nós fizemos esse exercício durante a semana, conversando sobre o Dembélé, e o Dembélé e o Rodri não estão, para mim, não são nem de perto os piores vencedores da bola de ouro. E muita gente fala, o Ronaldinho Gaúcho passando a bola para o Dembélé mostra a queda. E o Cannavaro ganhou quando? E o Michael Owen, em 2001. E o Nedved, que era grande jogador, o Shevchenko. Adoro o Shevchenko, falei isso. O Shevchenko hoje estaria nesse século, estaria num top 10 dos melhores, não estou falando dos melhores jogadores, dos melhores centroavantes desse século. Estaria no seu top 10? Eu não sei nem se eu conseguiria botar ele no top 10 de hoje. Talvez sim, e eu gosto muito dele, né? Estaria? Não estaria. É muito difícil. Você vai pegar aí, vai pegar só jogadores que jogaram nesse século. Só brasileiros tem o Ronaldo, o Romário. Aí você vai começar a pegar ali os que estão hoje, Harry Kane, Lewandowski. Eu acho Harry Kane e o Lewandowski melhor do que o Shevchenko. Eu acho o Luis Soares melhor do que o Shevchenko. O Luis Soares não passa nem perto de uma bola de ouro, né? O Lewandowski e o Harry Kane, muito difícil eles conseguirem uma bola de ouro. O Shevchenko conseguiu. Então, não existe isso. Não existia isso. Eu acho que também eleva o patamar com Messi e Cristiano Ronaldo de você ter 10 anos de jogadores que são inquestionavelmente não só os melhores daquela temporada, mas os melhores do mundo, né? Você fala assim, o Messi ainda tá jogando e é o melhor jogador em atividade. Ele não tá ali concorrendo a bola de ouro porque ele tá fora do cenário mais competitivo. Mas ele tá fazendo, se você pegar os números dele... E principalmente porque a France Football limita a votação em 30 nomes. Então eles fecham. Porque se fosse aberto... Eu acho que o voto no Cristiano Ronaldo e no Messi, ainda hoje, eu votar no Messi, é um voto que não vai voltar para me assombrar. Sei lá, se eu voto no Dembélé, o Dembélé de fato fez uma grande temporada ali, foi um jogador muito bom do que fez no ano passado. Mas
tem uma possibilidade de chegar a janeiro e eu falar assim, rapaz, eu votei no Dembélé para melhor do mundo. Como o Rodri, né? O Rodri Sim. tem muita gente que olha assim, porque o Rodri logo depois tá lesionado, passa quase um ano fora sério. e já não é novo. E aí Ele você começa volta, a já pensar, não então, volta no mesmo patamar. né? O Rodri vai à gala, tinha-se lesionado na semana antes, ou foi na Sim, semana ele a seguir. Ele tava ainda com exatamente. muletas, Foi- tudo. Não, então é o voto que não vai, eu acho que não vai te assombrar. Então por isso que o pessoal acaba... O Dembélé de janeiro a maio estava a voar. Sim, O Dembélé, tipo, não havia ninguém no mundo nesses 5 meses. Talvez Então, o mas Lamine. Talvez o Mas Lamine. o Rafinha parecia- estava antes. O parecia Rafinha o- tava É antes. isso, é isso. O Salah para renovar, né? Sim, exato. Então, O Salah para renovar. E aí o Rafinha estava muito bem, o que a gente falou aqui, né? Eu acho que o ponto talvez vire campanha de Oscar. Né? Você não pode começar muito bem, você tem que deixar a sua campanha boa para a reta final, porque aí você vai aparecer mais, e aí vão lembrar do seu nome e vão colocar. Se o Rafinha tivesse feito entre janeiro e maio o que ele fez entre setembro e Claro. dezembro, teria sido, acho que mais considerado. E o ponto também é o novo objeto brilhante, né? Claro. É o garoto, é o Yamal. Aí até eu vou puxar aqui e falar do Yamal. Eu não acho que o Yamal tenha sido o segundo melhor. Acho que ele tem talento para ser o melhor, que ele é jogador em si, mas a temporada do Rafinha para mim foi melhor do Barcelona. Os números mostram isso, né, no geral. Mas a gente está falando de um jogador que aparentemente... né, eu vi entrevista do pai dele, tomara que não tenha mais um pai. Eu não aguento mais pai de atleta. Para. Né? Ah, que loucura. Não. Falou em roubo, né? Roubo. Não, para. 18 anos, cara. Calma. Segura a emoção. Pra mim não era nem o segundo. Então, pra mim, roubo eu falaria isso. Vou falar aqui de um caso, já que você citou isso do pai e das coisas que acontecem. Vou falar de 2 casos, um brasileiro e um do Barcelona. O Ansu Fati. O Ansu Fati, para mim, é uma indicação de como isso pode dar errado. Porque quando ele surgiu no Barcelona, é claro que ele não tinha o potencial que tem o Yamal, porque eu vejo o Yamal como realmente um projeto ali de craque acima da linha. Mas o Ansu Fati, quando recebe lá a 10 do Messi, as pessoas falam, tá em boas mãos. Sim. Parece ser um baita de um jogador, né? Um craque. E, de repente, tudo dá errado na vida do cara. Lesão, escolhas erradas, talvez a expectativa maior do que o talento. Pressão. Quantos anos você acha que tem o Ansu Fati? Que começou bem agora? Ele... 21. 22. 22. 22 anos. 22 anos, há 20 anos atrás, ou 30, 22 anos, o jogador mal estava despontando. Né? E eu tô falando de craques, fora uma ou outra exceção, eu tô falando de craques. Eu peguei aqui uma lista só para relembrar o pessoal, mas eu podia ir mais atrás até, eu peguei assim da década de 90. Romário foi o grande jogador de 94. Romário tinha 28 anos. Bebeto do lado dele tinha por aí também. O Ronaldo em 2002, para pegar o nosso penta, né? E o Ronaldo é o fenômeno, aquele jogador que despontou cedo. Foi para a Copa com 18, números né? extraordinários no início da carreira, muito mais do que no meio para o fim. Ele tinha 25 em 2002. 25. A primeira Copa dele importante, em 98, ele tinha já 21, ou seja, já era realmente um fenômeno, e ainda assim teve lá seus problemas, né? Sim. A gente teve um problema com ele na final, talvez fosse pressão demais para um garoto de 21 anos, né? Em 98, antes ali, quem ganhou foi o Zidane. O Zidane, naquela época, eu lembro que as pessoas começavam a conhecer o Zidane, em 98. Tinha gente que não sabia quem era o Zidane. Ele tinha 26 anos. Né? Hoje em dia, o jogador, se você não conhece o jogador com 26 anos, você acha que ele não joga bola. Então tem muita gente que fala, pô, o Zidane foi dos melhores que eu vi jogar. Pois é, mas com 24, 25 anos é que o cara começou a ver o Zidane realmente jogar bola, né? E isso é muito diferente hoje em dia. Hoje em dia
é completamente diferente. O Mbappé, que é um prodígio e ganhou a Copa do Mundo com 19 anos, 18, 19 anos, ele tá com 26 e a gente parece que tá cansado querendo arranjar um novo prodígio, que é o Yamal. Parece que tá ali, né? Já virou veterano chato, né? Esse aí eu já cansei. Parece até, ele não vai ganhar a bola de ouro, parece que já tá cansado dele. 26 anos. Normalmente o cara chega no auge, o jogador, atleta, chega no auge 27, 28, né? 28, ele ainda tá caminhando pro auge. E isso tu estás a dizer devia ser dito em quase todas as academias aos miúdos. Tipo, no sentido de não achem que por não aos 19, 20, 21 possam já explodir, mas têm tempo. Nem todos os jogadores têm a mesma fase de maturação. Há uns que precisam de mais 5 ou 6 anos numa equipa mais de médio-baixo. E mais oportunidades, né? Messi, Cristiano Ronaldo, todo mundo sabia que eles eram jogadores acima da média com 18 anos, mas eles mal eram titulares, assim, absolutos. Muita calma. O Cristiano Ronaldo sabia nem fazer gol. O Messi ainda tinha uma competição ali, entrando aos poucos, né? O Cristiano beneficiou muito de ter um Sir Alex Ferguson com ele e aquela equipaça toda por trás a ajudá-lo a fazê-lo crescer. Os primeiros 2 anos do Cristiano Ronaldo em Manchester United não são nada fáceis, ele não é titularíssimo, ele só a terceira época é que é titular claro do Manchester United. E é até engraçado, é até importante, né, colocar, porque às vezes as pessoas acham, que lembram sempre da apresentação dele junto com o Kleberson, que ele era o coadjuvante naquela apresentação, e ele de fato foi coadjuvante naquele time. Não é que assim, ele chegou lá já tomou o lugar e sempre lá era o time do Cristiano Ronaldo. Não, o Cristiano Ronaldo estava lá. Era o português que tinha um talento, que pode virar e... eu lembro do Mundial de 2006, o Galvão Bueno sempre falando assim, isso aí ele gosta de ficar se olhando no telão, ele tem um telão, ele quer ficar se olhando, destratando o Cristiano Ronaldo de uma forma espetacular, né? Porque achava que era só um cara de marketing, que era só mídia em cima dele, como tinha sido já o caso do Beckham, muita gente tratava como um jogador também que era só mídia. E tem essa situação de você dar um tempo de maturação para jogador. Cada vez mais, e falando do futebol brasileiro, eles saem mais jovens. Então, hoje em dia, você tem um caso do Estevão, no Chelsea. Foi vendido, com 16 anos já estava vendido. Aí foi jogar no Palmeiras, estava vendido, mas ele já era jogador do Chelsea. Foi assim com o Vini Júnior, foi assim com o Endrick, o Rodrigo, o Renier. Às vezes não vira, às vezes vira, né? Tô vendo os casos que deram certo, né? Então, mas tem que olhar esse outro lado. Quando eu fiz o curso foi tirar a licença a C, né? Eu tirei o primeiro nível da UEFA. Uma das aulas que eu achei mais interessante até nessa parte de psicologia, que fala como você lidar com o jogador. Então, a minha licença é para jogadores das categorias de base. Você tem que lidar com um atleta que está tendo um monte de mudança no corpo dele. Ele vai crescer, às vezes um pé cresce, às vezes tem um estirão, às vezes ele para nas férias e ele cresce nesse período e aí muda centro de equilíbrio, muda até a questão de dor, onde ele vai conseguir mexer ou não. Às vezes ele tem que reaprender a jogar. Então a gente vê vários talentos. Tem um cara do Corinthians lá, o Flora, que foi alvo de briga. Garoto de 11, 12 anos... Isso aqui não joga muito bem, não quer dizer nada, porque ele vai ter que passar por esse estágio e tem que ter um acompanhamento do tipo assim, cara, você não desaprendeu a jogar. Seu corpo está mudando e você vai ter que fazer algumas adaptações. E a sua concorrência também vai ser diferente. Então você fazer um garoto brilhar e virar um jogador da promessa para a realidade é um caminho muito longo, porque ele pode estar... mais avançado fisicamente que alguém quando ele tem 15, 16 anos, e aos 18 anos isso já não faz mais diferença alguma. Eu vejo isso no Endrick, por exemplo, né? O Endrick é um jogador que sempre se destacou fisicamente, ele fisicamente ainda é muito bom pro profissional, mas isso por si só não vai fazer deles um craque, né? O Endrick, que tem 19 anos e já é tratado por muita gente como se fosse um fracasso. O que é um absurdo. O Vitor Roque, que voltou ao Brasil, era o caso brasileiro que eu ia até citar. O Vitor Roque tem 20 anos. 20 anos. As pessoas tratam ele como se fosse um craque acabado, né? Um ex-jogador em atividade, 20 anos. Tá aí, o Abel teve paciência com ele, né? Então, parabéns mais uma vez pro Abel. Porque é um jogador que chegou muito... Você via fisicamente
com problemas que você claramente vem de problemas extra-campo, né? Que ele teve aí aos montes. E tá aí o Léo Dias para mostrar, né? 20 anos e um jogador é tratado como um fracasso. Aí você vê um Rodrigo tem 24 anos. Eu separei aqui uma lista de jogadores por idade, assim, um por idade. Hendrick, 19 anos, já é tratado por muita gente como fracasso. O Vitor Roque já deu a volta começa a dar a volta por cima. 20 anos, meu Deus. Pra dar uma volta, como é que tá dando uma volta por cima? Aí você pega o Ansu Fati com 22, que agora começou bem ali na França, não sei como vai ser, certamente não vai ser tudo que a gente esperava, mas com 22 anos, ele pode aqui com 26, 27, de repente arrebentar, claro, né? A gente não sabe. O João Pedro tem 23 anos. Ano passado, o povo tratava ele no Brasil como se ele fosse um fracasso, porque ele estava no Brighton. Ele não tá no Chelsea, ele não tá no Arsenal, ele não tá no Real Madrid, ele é um fracasso. Aí, de repente, ele vai lá pro Chelsea, faz 2 gols e vira um jogador brilhante, né? Eu acho que ele não aprendeu a jogar de um mês pro outro. Então, tem muito isso também, né? Olha a cobrança que tem por sucesso de um jogador de 22 anos, agora 23. Aí você vai subindo, você tem o Sancho, que é um jogador que teve tem o Rodrigo, que as pessoas falam como se fosse um fracasso agora. O cara ganhou Liga dos Campeões, foi decisivo em Liga dos Campeões. Agora ele é fraco, ele é covarde, ele não parte pra cima, né? 24 anos. Você tem o Sancho, que é um jogador que despontou muito jovem. Esse eu acho que realmente não vai dar em grandes coisas mais, mas tem 25 anos. Está no Aston Villa, ainda é novo. Mas, Eduardo, há um caso que também é importante a gente mencionar dentro dessa lista, não te esqueças dessa lista, estás a dizer. Ousmane Dembélé. É um grande caso. O Ousmane Dembélé, quando vai do Dortmund, era aquela estrela, ele faz, o início de carreira dele é brilhante. Ele esteve no Rennes, na França, vai para o Dortmund e vai para o Barcelona. E aquelas épocas parecia que o Dembélé já tinha a carreira acabada. Já tinha melhor do literalmente, já começa era a gozado, né? Tinha muitas lesões musculares, já tinha acabado para o futebol. Abriu-se a porta do PSG, não explodeu logo. 2 ou 3 anos a seguir é bola de ouro. É impressionante. Eu lembro, e isso não é uma coisa anos. De agora, né? Tem 28 anos. 28 ainda. Tá e nós achávamos que ele... Teoricamente agora ele está no auge. Isso. Né? Este nome tem que ser falado aqui, porque literalmente vai encontrar... É um exemplo. E como a gente trata, eu acho que até pela quantidade, você tem muitos jogadores e sempre tem um objeto reluzente, novo ali na frente. Então, descarta. Esses times mais ricos, eles têm essa facilidade também. Então, por exemplo, o Real Madrid gastou 40 milhões para contratar o Renier. Não funcionou, ok, não é um problema. Para o Real Madrid não é, porque ele funcionou com o Vini Júnior trouxe isso aqui para ele, a grana que ele fez com o outro, então tá tudo, não tem problema algum. Quando você tá, às vezes, naquela base, o cara investiu em você tenta dar uma chance a mais. Você tenta fazer com que funcione. Quando você compra o projeto na planta, né, quando você vai lá e compra o apartamento antes de estar pronto, você quer que lá dê certo. Você vai se investir mais. Agora, quando você chega só, às vezes você larga a mão, né? Não tem por que insistir. Isso, muito na cultura de muitos clubes são assim, né? Os clubes da Premier League são muito assim. São clubes que destratam muito os contratados. O Real não, o Real tenta. O Real é até um bom exemplo de como apostar em jovens. Eles não contratam jovens por acaso, eles não contratam 500, eles apostam em 1, 2, vão dar espaço. Você pega o Arda Güler, por exemplo, outro jovem, já que a gente... tem que ter a paciência também, ele tem que ficar no banco. E o cara joga, ele joga. As pessoas, eu vi reclamando, tem sempre empresário e pai reclamando. Do Arda Güler também tinha. E você olhava e ele jogando no Real Madrid 20, 30 jogos por temporada, com 19 anos. É muita coisa, né? É muita coisa. O Real tenta dar esse espaço, né? É óbvio que ele também não vai perder tempo com o jogador, no caso do Renier. Sim. Percebe que não tem realmente aquela capacidade, mas se eles veem ali um potencial, eles tentam botar ele para jogar. Outro caso, o argentino. O menino. Que eu não vou arriscar no último nome. Massantuono. Franco Massantuono.
Então, Mastatouano. O Real é o melhor exemplo Bastante nisso. O Real é o melhor clube no mundo neste momento a fazer isso, sem a mínima dúvida. Eu acho que isto também tem a ver, todos estes miúdos a explodir tão cedo, tem também a ver com vários fatores, obviamente, mas tem a ver com o aumento do valor das transferências. Sim. Percebes? E foi justamente nesse momento que o Real Madrid mudou Exatamente. a mente, né? Eles agora, antigamente, os clubes ingleses, espanhóis, se calhar iam ver os jogadores a Portugal, à Holanda, à Bélgica. Eles agora vão à fonte. Estão a ir ao Brasil, estão a ir à Argentina. Neste caso, obviamente que as transferências no Brasil têm aumentado exponencialmente, mas também eles têm que ir buscá-los mais cedo. Se calhar não há aquela fase de maturação. Esse é o problema, E é esse... Eu acho que a transferência do Neymar, a de João Félix, esse foi tipo de transferências... Que... O Real Madrid ele fazia na época dos Galácticos, né? Então contratava Zidane, Beckham e o Ronaldo e vamos lá e fazia o Galáctico. Aí quando a bolha ali, então é engraçado que quando o Neymar foi contratado pelo PSG, muito se falava que ia ter aquela explosão do valor. Certo. E agora eu tô até vendo um pouquinho, tirando o Liverpool nessa ninguém ultrapassou muito ali os 100 milhões. Na casa dos 70, né? Não que seja barato, mas sim. Aquela barreira dos 100 milhões virou uma coisa, de novo, mais rara. E está a mudar, e quase todos os clubes hoje em dia têm os tais departamentos de scouting, e eles têm que os fazer trabalhar. Sim. Entre aspas. Só que aí você citou, aí eu vou puxar um outro exemplo que eu estava acompanhando ontem. Eu lembrei de um nome, e aí a gente tem vários exemplos. O Moscardo, revelado pelo Corinthians, foi vendido para o PSG, ainda também muito jovem, 20 milhões de euros. Ficou uma temporada inteira lá, e aí o PSG empresta. Tá jogando no Braga para ter mais chances, chegou, mostrou qualidade. Você vê ali que o Moscardo é alguma coisa, mas até por ter saído do Corinthians e ido para o PSG e aí é emprestado, muita gente falou, eu já vi um comentário, não virou, né? Falei, não, calma aí, ele tem 18 anos, ele chegou no PSG com 18 anos e não ia na temporada passada, bota o Moscardo de 18 anos, não tinha cabimento. Né? Você tem que deixar maturar. E aí você pega o caso do City com o Vitor Reis, emprestou para o Girona, Savinho. Não, mas joga um pouquinho ali, dá um tempinho. Os clubes no Brasil faziam isso antigamente, a gente lembra? O Casagrande foi jogar na Caldense. Você pega um cara e colocava nos times menores para dar um tempo de campo, uma rodagem, e aí ele voltava e jogava no principal. Agora, os times europeus estão comprando o jogador no Brasil, botam ele para dar uma rodada. O Vini Júnior é um exemplo. O Vini Júnior jogava no Real Madrid B. E tinha quem apostasse que ele já era um fracasso. O Rodrigo também jogou na Castilha. Sim, jogou. O Casimiro, né, para pegar essa geração do Real Madrid. Foi pro Porto. Ele foi meio que abandonado. Foi lá pro Porto. O Casimiro ia ser abandonado mesmo. E ele jogou muito bem. O Real Madrid falou: não para aí. E tem, dentro dos outros exemplos, tens o Cláudio Echeverri, aquele argentino que também era do City, que foi emprestado. Sim. Ele fez meia dúzia de jogos pelo City. O mesmo exemplo do Vitor Reis está no Bayer Leverkusen agora. Pega os clubes, agora como eles têm muitos clubes também, né? O Girona pertence ali ao City. Sim. É o caso que tem... é outro problema. Que liga isso. Isso é outro tema de conversa. Para mim, aliás, para mim é quase um câncer no futebol isso. Então, porque tem até essa relação. Pior do que fair play financeiro são esses clubes com multipropriedade. Os satélites, né? Eles fazem uma confusão no mundo do futebol. Savinho é um caso, né? O jogador se valoriza e de repente vai por 20 milhões. Para mim, eu nem vamos falar então do Chelsea Strasbourg. Ou lá como é que se diz. Esse aí então não cabe na cabeça de ninguém todo aquele tipo de negócios, e depois compra e depois vende e depois já vai emprestado, volta de empréstimo. Aquilo é uma confusão entre aqueles dois clubes. Eles têm agora também, né? Tem Rafa, eles têm, eu não consigo, são tantos jogadores envolvidos que é um talento. Eu vou lembrar aqui, eu vou achar aqui. Mas é preciso também relembrar que
a falar do Gabriel Moscardo e falando nesta ligação, o PSG e o Braga têm algumas ligações. Sim. Também pode ter influência nesse negócio. Com certeza, tem muitos jogadores do PSG que acabam indo para lá, jogadores jovens, é contratado, não acha espaço. Mas não tem propriedade compartilhada, né? É diferente. Na hora, mas na hora do dinheiro, na hora do dinheiro, né? Mas quando foi não vai vender o jogador foram apresentar o novo centro de treinamentos, muito bonito. Lá estava aí o Calife lá, o dono lá do PSG. Nesse estádio, a equipa que foi convidada até foi o PSG, que foi um jogo de futebol feminino. Teve o feminino. Foi o Braga contra o PSG. Isso aí, quando lançou o estádio do feminino, foi isso aqui. Quando lançou o CT, estava aqui o presidente do PSG. Tem sempre um jogador do PSG que vem aqui por empréstimo. Quando falaram do Moscardo, eu falei, pô, um bom jogador, né? Ele estava até naquela transição, eu falei, um bom jogador. Tem talento. Mas é refúgio do PSG. Falei, calma, tem 18 anos. E aí já começa a virar esse papo. Era o Kendry Páez. Sim. Kendry Páez, craque, né? Então, e aí o Chelsea pega, projeto de craque. Joga lá. Eu não consigo dizer porque eu nunca ouvi jogar, honestamente. Lembra da época um jogador Del Valle ali, né? Nunca ouvi jogar, mas vi pouco jogar, claro. Havia muita expectativa. Mas o que eu vi, eu fiquei bem impressionado. Tem jogadores que te impressionam muito cedo, né? Eu tava vendo o Estevão, é um caso. O Estevão está muito bem, está a ter um bom início da época no Chelsea. O Estevão pega um clube que não costuma tratar bem jovens, vamos ser sinceros, né? O Chelsea adora emprestar um jogador e ele já ganha ali posição em alguns jogos como titular até. E vou ser sincero, eu acho que se não fosse a questão de como eu vou colocar o Cole Palmer e o Estevão juntos, eu acho que o Estevão já teria lugar cativo ali, né? É que o Cole Palmer gosta de jogar ali também. E o Cole Palmer, este início da época está com umas repercussões da época passada, está ali com umas pequenas lesões e também o Estevão está beneficiado disso. Abre um espaço aqui. Abre um espaço, Mas o Estevão está muito bem neste início da época. E esse eu acho que é um fator interessante, né? O Estevão ele é um jogador que tem personalidade. A gente sempre viu isso aqui, até no Palmeiras ali, aquele jogador jovem, ele partia para cima, ia lá. Eu acho que isso faz a diferença. Quando eu trabalhava na Ponte, ali lidava muito com o jogador da base, e o jogador da base, por ter sido cria daquele time, ele se sente em casa, ele se sente bem, só que, o jogador brasileiro falando nesse caso, ele olha o time estrangeiro, ele olha o Real Madrid, ele olha como algo muito... É um altar, é um templo que ele tem que chegar e ali... Quando ele chega lá, às vezes ele não tem aquela personalidade de bater o pé, de exigir uma coisa a mais, né? E no time ele consegue. Partir para cima. O Vini Júnior é o melhor exemplo disso, né? O Vini Júnior é um jogador muito incompleto no início de carreira, muito incompleto, mas ele tinha uma coisa, e ainda tem, né? Acho que é o que faz, quando você pega ele, o Rodrigo é melhor do que ele em quase todos os quesitos, né? Para mim, tá? Só que a personalidade do Vini Júnior faz com que ele seja um perigo constante. Ele tá ali o tempo inteiro atacando. Ele tropeça na bola, é como se nada tivesse acontecido. No lance seguinte, ele tropeça de novo, no lance seguinte ele dribla 3, entendeu? E ele tem personalidade, ele chega lá e briga com o cara, e não tem, às vezes passa até no limite, mas eu prefiro isso do que às vezes o cara recuar. E já o Rodrigo, às vezes, ele é muito cerebral, mas cerebral, assim, tenta pensar muito e às vezes não age como deveria, ele não simplesmente vai pra cima. Tanto é que ele às vezes cresce nesses jogos grandes, justamente por quê? Porque você vê que ele quer decidir aquele jogo, você vê aquele algo a mais. E aí os números dele são melhores, ele consegue jogar melhor. Tinha aquela história, joga melhor na Liga dos Campeões. Eu acho que a mentalidade dele naqueles jogos é diferente. Você vê ali um fogo diferente no olhar, enquanto no outro, tipo no jogo da Liga, ele não quer errar. Né? Sabe aquele jogador que eu não quero errar, eu tô aqui no Real Madrid, eu sou pela bom, regularidade. Eu não posso falhar, né? O Vini Júnior não tá nem aí se vai falhar ou não. Ele vai pra cima e pronto. Perdi. Tem jogo que até que é chato, jogo que ele tá mal mesmo, porque tem jogo que ele tenta uma, duas, e na terceira ele vai. Agora tem jogo que tenta uma, duas, três. É aquele jogador, o Neymar
tem muito disso também. O Neymar, quando o Neymar tá mal, é terrível, porque o Neymar não se esconde do jogo. É uma coisa que o Neymar nunca teve. Ele parte pra cima, perde a bola, perde a bola, perde a bola. Quando tá num dia ruim é horrível, né? E eu acho que muito da personalidade do Neymar, por exemplo, é porque ele foi revelado pelo Santos, a torcida abraçou ele jogava muito bem. Um dia que ele jogava mal, a torcida falou assim, não, tá tranquilo, o Neymar pode errar aqui porque ele tá bem. Se ele já sai bem jovem e vai para outro lugar, eu não sei se a personalidade dele, isso estou falando do jogador brasileiro, né? Claro. A gente puxando para cá. Porque é aquela questão de o futebol europeu é idealização. Mas eu acho que isso acontece com o Sancho, que nós falamos, é o caso. Ele, quando jogava no Borussia Dortmund, ele partia para cima, né? Certo. Ele era um jogador irreverente e que tomava boas decisões o tempo inteiro. E aí ele, quando faz o salto de novo, a volta pro Manchester United... Então, mas aí que tá o ponto, né? Ele passa a ser jogador que toca pro lado, cheio de medo, parece que a confiança do cara vai... O problema é que tá no United, né? O United comprar um anão... Mas ele não conseguiu voltar mais, ele não conseguiu voltar mais. Eu não sei se abalou a um ponto... O Sancho também... Isto de acordo com os mídias ingleses, também vale o que vale, também tem os problemas extra-futebol. Alegadamente tem namorada em Los Angeles, faz muitas viagens, todo esse impacto, e para um jogador profissional isso não é fácil. Los Angeles é uma viagenzinha isto de acordo com os mídias ingleses. Os problemas extra-futebol também podem ter influência no Jadon Sancho. E há jogadores que... Há muitos exemplos que chega a uma fase, ao início, imagina, o Sancho é um bom exemplo, que é, explodiram primeira, segunda, terceira época, estão bem, e depois, eu não sei, eu acho que eles gostam mais de ser jogador de futebol do que jogar futebol. Não sei se estou a fazer sentido. Gostam mais da vida de celebridade isso. do que... Percebes? É mais ou menos como foi lembra o Pato? O Pato. Pensando na mesma coisa, o Alexandre Pato deu uma entrevista, ele estava já no Milan, e perguntaram qual era o sonho da vida dele lá, e ele falou que era ir no Oscar. Ele queria ser ator. Ele não tinha disputado uma Copa do Mundo. E ele queria ir pro Oscar. Ele queria... Por exemplo, vou ser muito honesto, ele agora até está bem, este exemplo se calhar não é tão bom, mas o Marcus Rashford, eu vou sempre ao o Marcus Rashford, o treinador o Erik ten Hag, peço desculpa, tinha acabado de ser despedido ou algo assim do género, e ele tinha viajado para Nova York, tipo, não tem mal nenhum para ir para aqueles concertos, eu não sei para onde é que ele foi lá para aquelas festas. Mas o que é que eu quero dizer? Para mim, isso para um jogador profissional, para os adeptos, nunca é bem visto. Tipo, tu tens que ter outro tipo de postura. Tipo, há jogadores que gostam mais de ser jogador de futebol do que jogar futebol. Há vários. É fato. E as pessoas têm que ver a diferença. Não julgo, tá? Eu acho que eu seria. Não sei se eu teria cabeça suficiente para isso. Um Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, é um jogador que nunca foi um atleta profissional e participava de mais festas que todos esses que nós falamos juntos, né? Porém, o sujeito amava a bola. Ele acordava e dormia com a bola. Então, é óbvio que fisicamente depois cobrou seu preço, mas ele estava ali, o sonho dele não era ser ator, ele queria jogar bola. Ele estava fazendo o que ele mais gostava da vida. Quando você pega o Messi é isso. O Messi e o Cristiano Ronaldo têm uma abordagem diferente. O Cristiano Ronaldo pensa no preparo físico como algo inerente da carreira dele e trata aquilo como parte... O Messi cuida bem do físico dele, né? Ele não é o Ronaldinho Gaúcho, mas a diferença é que ele dorme e acorda sonhando com a bola. Você pega o Ronaldo, o Fenômeno teve chance... Festa. Mas fisicamente um desastre. Então, mas tem um detalhe do Ronaldo. O Ronaldo, ele teve vários motivos pra acabar a carreira até. Ele já tava rico e aí o joelho... Ele queria jogar bola. Outro. Não, eu quero calar o outro. Eu quero mostrar jogar bola. Conquistar, eu quero ser... Então ele podia não se tratar direito, podia ter um extracampo complicado e isso mostrou a carreira dele, dá pra ver isso. Mas o essencial eu quero jogar bola. O Romário, a mesma coisa. O que o Romário queria ser? Ele queria jogar bola. Ele queria jogar bola até os 50 anos. É que nem o Cristiano Ronaldo. As pessoas criticam. Podia parar. Pra quê?
quê? Ele tá fazendo o que ele quer, o que ele gosta. Que ele gosta, que ele é ainda bom. Tá fazendo bem, né? Pra quem tá com essa idade. Parar pra quê? Porque vai passar vergonha? Eu não tô nem aí pra vergonha. Eu quero jogar até os 45. Eu quero jogar, é o que eu gosto, eu quero jogar. Então isso mostra a vontade também do jogador, que eu acho que falta para certas personalidades. E quando a gente fala de jovens, isso é muito difícil, né? É muito difícil de você avaliar. Porque você pega aquele jogador que você fala assim, esse aqui tem tudo para ser craque. Mas você não consegue avaliar, você não está lá no dia a dia do jogador para saber se ele tem a mentalidade para aquilo, para você saber se ele faz aquilo com prazer no dia a dia, porque se o cara não faz aquilo dia a dia Sim. com prazer, ele não vai ser, né? Os clubes precisam investir, acho que até no departamento mais de psicologia e tratar muito nessa base, porque cada jogador é de um jeito. Então, vou pegar um exemplo que todo mundo lembra, quando você fala de promessa no futebol brasileiro, todo mundo vai falar do Lulinha. Lulinha era um garoto que na base do Corinthians ele fazia gol a rodo. E aí ele é colocado no time do Corinthians. Aí já entra naquele momento. Ele entra em 2007, que é um Corinthians horrível, é um time muito ruim, brigando contra o rebaixamento, e meio que é uma das fichas que se aposta para não cair. É o Lulinha e é o Dentinho. O Dentinho saiu bem. O Dentinho, né, mostrou personalidade, foi bem ali, mas o peso não estava no Dentinho, o peso era no Lulinha. Ele era o jogador que ia fazer o Corinthians não precisar mais do Kia Jorabichian, ele ia acertar as contas do Corinthians, ele ia ser a venda que ia fazer tudo. E o jogador não conseguiu ir para lugar nenhum. E aí tem vários jogadores do Santos também, que é o próximo raio, esse cara que vai ser, ele é Neilton, vários jogadores que são a solução dos problemas. O novo Pelé virou o novo Neymar. E aí foi virando o novo Robinho, o novo Diego, o novo... E aí, esse tipo de pressão, o jogador jovem que consegue acarretar essa pressão é o jogador que normalmente fica depois na elite. Sim. Mas como vai lidar é difícil, porque cada pessoa é uma pessoa diferente. E tem uns que não lidam bem no início e amadurecem e chegam a um patamar. Há vários casos. Tem muito. Aí a gente vai até puxar, porque aí, pegando os mais jovens, eu acho que o ambiente familiar é um ambiente muito importante para isso aqui. Você ter uma família mais estruturada, e se não tem a família estruturada, como acontece várias vezes, né? O jogador vai ali jovem e não tenha nem a família perto. Acho que a família perto é muito importante, mas se é problemática, você tem que ter acompanhamento para isso. É você deixar o jogador com a cabeça mais fresca e fazer ele se divertir jogando bola. Escolinhas, inclusive, é outra coisa que eu aprendi no curso. Criança de 7, 8 anos, 10 anos, não tem que aprender tática. Você vai incluindo alguma coisa. Ele tem que brincar de futebol. O começo é brincar. Você vai dando a base, mas é numa brincadeira. Jogar futebol é brincadeira. Não tem que ter cobrança de resultado porque ganhou. Eu vejo um monte de pai. O pai não olha para a criança depois. Quando eu estava num time, tinha um garoto muito bom, um lateral, mas o pai dele queria que ele fosse atacante. Ele era melhor na defesa. Ele coloca ele na ala. Ele não tinha fôlego para aguentar subir e descer, então a gente deixava mais ele aqui. Ele jogava bem. Mas quando o pai dele estava lá e exigia que o filho fizesse, o filho jogava mal, o pai não olhava para a criança. Eu falei, pelo amor de Deus, como é que ele vai desistir de jogar bola? Jogar bola é uma tragédia para ele. É horrível. Né? E aí me lembrou de um garoto, né, do Arsenal. A gente vai puxar também, que tem muitos jovens, que é o caso do Lewis Kelly. Estava vendo o caso da mãe dele. A mãe dele criou até uma associação para ajudar, porque quando o garoto começou a demonstrar talento, já pintou um monte de urubu em volta, querendo ser agente, vamos puxar aqui. E ela não fez o curso de agente, mas ela fez aprendeu toda a parte burocrática para ela gerenciar. Ela não tem a licença, ela não pode fazer o contrato, mas ela quis proteger o filho. E essa é uma parte importante também, porque senão começa a mimar demais. Ou então é deixado de lado. Porque agente de futebol, e eu sempre pensei isso, jogador, ele tem que entender que ele é o chefe do agente, não é o contrário. O agente ganha dinheiro com o jogador, não é o contrário.
E aí o cara... não, mas meu agente quer que eu vá para tal time. É melhor para você? Faz o que você quer. Sim. Então, a mãe, o Lewis Kelly foi procurado por outros times e tudo mais, mas aí ela conversou e falou, não, acho que o melhor ambiente para o meu filho aqui é surgir. Então, ela criou até uma associação para puxar mães. Sim, isso é muito importante. Ter uma base por trás que te possa... Depois, existem muitos exemplos em que a base não é assim tão boa. Mas olha, o do Miles, é verdade que ele houve ali na altura quando ele faz a transição, porque tu depois de ir para os 16 anos fazes o contrato tipo de formação dos 16 aos 18 e ele teve muitos interessados, inclusive o Chelsea, os outros clubes de Londres, e na altura acharam e aí, imagina, você está naquele momento ali. E aí... já que a gente fala em pressão em jovens, vamos colocar mais pressão? Vamos colocar mais pressão? Quem para vocês são os grandes nomes que vocês têm expectativa dessa nova geração? Sim, eu tenho que ir sempre mais Brasil, Europa. Eu tenho que ir sempre mais para a Inglaterra porque é os jovens que eu sigo mais. Existe vários. Há o Arsenal, obviamente, há agora aquele menino, o Max Doman, que está 15 anos. 15, é incrível. Ele efetivamente é um jogador fora de série para a idade. Ainda assim, obviamente que ainda não tem a estrutura física para jogar naquele nível. Eu gostei da personalidade dele. Ele jogou na estreia do Arsenal na Premier League, ele entrou em campo, né? Ele foi o segundo mais jovem ali. E eu gostei porque ele pegou a bola, não é aquela coisa de passar pro lado. Não, ele partia para cima, ele sofreu um pênalti, né? E ele pegava a bola e tentava, não interessa, e é zagueiro grandão, aqueles caras que vão bater. Não, eu vou para cima. Não, isso é legal. O Max Doman é um desses exemplos, e depois tem o exemplo do Rio Nagumoa, que é o do Liverpool, que esse caso até é interessante, voltando ao Miles, o Rio era jogador do Chelsea, e neste momento da transição para o contrato de formação dos 16 anos, o Liverpool contratou. Depois, que isso é um grande problema que existe em Inglaterra, é que estes miúdos, quando entram neste contrato de formação dos 16 aos 18 anos, já existe muito dinheiro envolvido. Ou seja, em Inglaterra, estes miúdos são, não vou dizer milionários, mas já ganham muito dinheiro. Há muito dinheiro envolvido. Os clubes da Premier League quase todos têm que ter as academias de base, e hoje em dia quando há aquele momento de transição, o Chelsea foi buscar um rapaz ao Crystal Palace, que é o Jesse Derry, que é um jogador absolutamente fenomenal, mas acho que até pagou quase 1 milhão de libras, uma coisa assim. O Manchester City contrata jogadores por 500 mil libras, 600 mil libras, jogadores de 14, 15 anos. Em Inglaterra há muito dinheiro envolvido também no futebol de formação, mas sem dúvida Max Doman, Rio Nagumoa, e vou dizer este caso porque este já está no meio dos leões a lutar por um lugar, que é o Lewis Miley do Newcastle, jogador que já joga Champions League, compete ali com o Joe Wellington, com o Bruno Guimarães, com o Tonali por uma vaga na equipa inicial, e o Lewis Miley, 19 anos, também tem muita personalidade, e esses 3 jogadores, pelo menos em Inglaterra, são os que estão mais assim na vanguarda, vá. E é lógico que, né, o ataque ali acaba chamando a atenção. Eu gosto muito do Estevão, eu acho que o Estevão vai ser um jogador que... eu gostei, inclusive gostei da escolha dele, né? A escolha não, o que aconteceu? Ele ir para o Chelsea. Por mais que você falou, o Chelsea não é uma equipe que tem tradicionalmente um nome de apostar em garotos, mas apostou nele... Ele aposta em muitos, né? O problema é que ele aposta em todos. E aí acaba trocando ali, mas o Chelsea não é o Real Madrid, ele não é nem o City do Guardiola, que aí a gente pode falar, talvez o Savinho, se tivesse ido para outro lugar, talvez o Vitor Reis tivesse ido para outro lugar, né? Você tem aqueles entornos ali, mas o Estevão, ele chegou na equipe do Chelsea. Eu acho que o Chelsea ele tem um holofote, mas é um time que mesmo quando o ano passado não era um ano do Chelsea e ele foi campeão do mundo, né? É uma equipe que dá certo, encaixa ali e vai. Então eu acho que a evolução dele lá pode acontecer de uma outra forma, que no Real Madrid talvez tivesse cobrança,
O Vini Júnior era um fracasso porque tinha sido colocado em Cacilha e não tinha problema nenhum. O Rodrigo é um problemaço, o Endrick já virou... Então, esses caras, um jeito. O Chelsea, eu acho que o futebol brasileiro olha de outra forma. Até como eu estava comentando também contigo outro dia, do Martinelli. O Martinelli chegou no Arsenal com 19 anos. Foi. Né? Sim. Tá com 23? 24 anos 24. Agora. Ele já tem uma experiência que tem ali. E aí, foi colocado no banco, entrou contra o Atlético Bilbao, fez o gol e tranquilo. Não vai... Ficou no banco de novo contra o City, entrou e o gol que ele fez contra o City é um gol que mostra uma qualidade ali. Eu esperava até um toquinho a mais. Eu acho que o Donnarumma estava esperando um toquinho a mais e ele já bateu por cima. Então... Mas o Martinelli teve uma coisa que muitos jogadores jovens não teve. É que o Martinelli, eu lembro perfeitamente de Martinelli na primeira época do Arsenal, e ele jogava muitas vezes, na altura em que o Arsenal estava a jogar a Liga Europa. E ele jogava muitos jogos na Liga Europa. E o Martinelli respondeu nesses jogos, que isso é muito importante. Em Inglaterra, infelizmente, isto vem outra vez as coisas das redes sociais, há muita influência. E tu precisas um bocado de mostrar, obviamente que num jogo és afastado, não acontece isso, mas tu num espaço de 10, 15 jogos, tu tens que mostrar ali potencial, tens que mostrar alguma coisa aos adeptos, para os adeptos, quando tu entras durante comprarem o jogo, a tua briga, fiquem né? contentes, isso dá motivação. E o Martinelli fez isso no Arsenal, isso ele ajudou cativou. muito. Exato. Ele faz golos na Liga Europa logo com 18, 19 anos, ele vai em 2019, 2020, se eu não tiver... 19 e 20 é que ele vai. E ele marca golos na Liga Europa e isso ajuda. Agora, há outros miúdos que vão, mas até podem não comprometer, mas se calhar não têm aquela personalidade para arriscar. O tal que estamos a falar do Vini Júnior, não tem a personalidade para arriscar e ficam ali mais desaparecidos e depois... Será que o Endrick não sofreu com isso? Porque o Endrick entra muito bem no Real Madrid, com personalidade, ele chega e chuta a bola na Champions League e faz até um gol quando o Mbappé estava pedindo a bola, ele vai lá e faz. E na seleção brasileira ele chega e resolve jogos e ganha jogos pela seleção brasileira. Aí eu lembro que o Ancelotti meio que começou a dar uma podada nele e talvez tenha podado demais. Talvez tenha sido isso. Eu acho que o problema ali do Real Madrid é que o Real Madrid hoje é um time jovem, né? Não tem muito ali vacância de espaço. E é um time jovem que está abrindo espaço para vários jovens. Alguns estão tendo que repensar até, como o Rodrigo, é o caso do Rodrigo, né? Se o Rodrigo tivesse ido para o Arsenal, seria para o Arsenal, seria maravilhoso, e talvez para o Rodrigo também. Existe vida fora do Real Madrid, né? O pessoal precisa pensar isso. Não também. É só todo um conjunto ali. O Real Madrid hoje é um time um pouco desequilibrado, tem muito potencial ali na frente, muito potencial que joga mais ou menos na mesma posição, porque você pega o Mbappé, o Vini e o Rodrigo, eles têm mais ou menos o mesmo estilo de jogo. O Rodrigo talvez mais cerebral e os outros dois passando mais para o ataque, mas ocupando o mesmo setor preferencial, né? Aquele atacante que vem assim de lado de campo, e o Mbappé principalmente entrando na área. E ainda tem o Arda Güler, né? Ainda teve o garoto que surgiu no Mundial, que também já esqueceram um pouco, né? Que tá abaixo de nível, mas é outro garoto criado lá. Mas o Gonçalo Garcia tirou um bocado o espaço do Endrick. Sim. Sim. Portanto, o problema digestivo do Mbappé no Mundial de Clubes pode ter tido influência na carreira do Endrick. Total, e as lesões, ele teve lesões também, até para não né? fugir aqui, eu vou colocar, eu acho que o Yamal é um... Não, o Yamal acho que todos certo. Nós concordamos que nem o grande nome dessa geração. Não vai ter um Fred Adu, não 18 vai anos aí, momento, sub-18. Mesmo. Não estou a lembrar alguém do nível do Yamal. Não, a gente está esquecendo aí um nível... O Barça, eu acho um jogador que tem potencial. Uns intermediários que ainda estão explodindo, por exemplo, o Wirtz, o Musiala, são jogadores ainda muito jovens, né? Doué, que é um pouquinho mais jovem. A gente está esquecendo alguns nomes. Fora os meias e laterais, o Pedri no Barcelona, porque a gente está falando mais exclusivamente ali de meias atacantes. O Pedri já é um jogador mais no estilo Barcelona 2009, aquele que fura a bola, né? Esconde a bola. Kelly, que é um lateral esquerdo, né? Um cara para jogar pro lado. Mas,
enfim, o Nuno Mendes, do PSG. O Nuno Mendes está com quantos anos? 22, ele é novinho, ele foi com 19. O Nuno Mendes, para mim, é o melhor lateral esquerdo desde, pelo 22, menos, o Marcelo. Né? 22, pelo menos 23. O Marcelo. E digo mais completo, né? Ele sai do Sporting com 19, se não estou em erro. Portanto, quem ele que você aposta aí? Eu vou. Ó, primeiro, para mim, tem o Yamal, o Estevão, mas já foram citados aqui. O Arda Güler é um jogador que as pessoas, principalmente no Brasil, não dão muita atenção. Eu acho ele um cracaço. Eu acho ele um cracaço. Se tivesse em outro time também já estaria com mais espaço, e agora está ganhando espaço. Vamos ver como é que vai, mas aposto muito, porque ele tem muito isso de... é um jogador de meio campo, mas é aquele meio atacante, né? Que busca sempre o gol também, sabe? Não se esconde, não. Eu vou pegar um que eu tenho muita curiosidade, porque eu gosto de ver, um turco, o Yildiz da Juventus, que é outro que as pessoas não davam muita bola. Eu falava, todo jogo que eu vi, ele é muito bom, mas ainda tem 20 anos agora, tá despontando, sim, né? Agora as pessoas estão dando atenção para ele como um jogador realmente de ponta, e eu acho que ele tem tudo para ser um cracaço também. E aliás, você me fez até lembrar de mais um aqui do Arsenal, que fez o gol da vitória contra a Inter, o Atzik. Um montenegrino, acho que é um jogador que também tem a qualidade ali, tem um potencial interessante para ir adiante. Só um detalhe também, que a gente tem falado pouco do futebol brasileiro, eu tô gostando e, de certa forma, estou gostando da forma como está sendo tratado o caso do Guinegão. A gente tinha que citar aqui. O Guinegão, ele é um jogador que, quando foi exigido, ele entrou e mostrou personalidade, saiu muito bem, fez gols, com um faro meio artilheiro, de estar no lugar certo, na hora certa. Eu gosto muito de 9 que é assim. O cara tá lá, ele fala assim, nossa, que fácil, mas porque você posiciona bem. Então eu acho que é um jogador que pode ter um talento e despontar lá na frente, e a melhor coisa, não tá forçando a barra, não tá exigindo. Tem o Yuri Alberto, que é o dono da posição, ele tá lá e ele vai entrar quando for necessário, pronto. E para o Guinegão é a melhor situação, sim, muitas vezes, do que ter a tal pressão. E voltamos à conversa do Lulinha. Aí o Palmeiras, vamos falar dessa nova geração, é impossível a gente não citar os jogadores do Palmeiras, sim, aí que não dá nem para citar por nome, porque é tanta gente surgindo. É uma base tão forte, é uma base tão espetacular, e surge, né? Só o Endrick, o Estevão, e continua ali surgindo. Daqui a pouco vai ter Riquelme, vai ter... tem tanta gente boa, é impressionante. E eu gosto da forma como o Abel trata, né? Ele usa, mas ele usa quando o garoto tá pronto, e não usa aos montes, assim, ele não desfigura o time, ele dá uma estrutura para aquilo, que acho que isso é importante para quem tá surgindo também. Você tem uma estrutura e ele é uma peça naquela estrutura. E eu acho que é o que tá ganhando o Estevão agora chegando no Chelsea. O Chelsea, um ano atrás, para mim, era uma péssima escolha. Né? Agora não é. O Chelsea agora tem uma estrutura... não vai ser jogado no fogo. Há um ano, o Chelsea tem ali 9, 10 jogadores que são quase que não mexe. Há, se calhar menos, 7, 8 jogadores que têm uma estrutura base. Então... É besteira agora, por exemplo, você ir para um United. No United você tem que chegar e resolver mais rápido. O United é mesmo pela onda que está, porque até... com o Ruben, apesar dos resultados não estarem bem, ele até tem já uma estrutura minimamente montada, mas sim, o Chelsea hoje em dia, o Estevão, e então, beneficiando desta situação do Cole Palmer, que esta época está assim com umas lesões aqui e ali, o Estevão ali pode absolutamente explodir. E para a gente não se estender, esse papo ainda pode voltar, porque eu gosto muito de jogador bom, eu queria trazer só uma questão de você levantou essa bola dos times que têm essa estrutura, esses satélites, essas equipes que são colocadas em volta, e aí acontece casos como foi o do Cauê Furquim, né, do Corinthians, que teve a briga com o Bahia. O Bahia pertence ao Grupo City, o Cauê Furquim no Corinthians tinha uma multa para o mercado interno, uma multa para o mercado externo. Para o mercado interno era infinitamente menor, e aí o Bahia foi lá, depositou a multa e levou o jogador. Só que não é o Bahia que está comprando, é o Grupo City. Então, pode ficar predatório, pode ser um problema até pelo investimento que os times fazem. Né? Sim, esse investimento que esses grupos fazem é justamente para garipar talento barato.
E não só garimpar, como dar a eles um espaço para jogar, porque eles contratam com a promessa com o selo do City, ou de outros, mas o City é o mais famoso, e depois o jogador vai jogar, se ele der sorte, no Girona, né? Porque se ele não der sorte, vai jogar... Então, quando começou... Tem aquele time francês, o Troyes, que o Savinho teve lá, o Troyes, sim. Não é esse do City. O Troyes, assim, eu não sei se o Savinho teve lá. Não, se calhar não teve. O Fluminense, eu lembro que vendeu o Kaique e o Metinho. O Metinho era um volante muito promissor também. E um foi pro City, foi o Kaique, foi pro City. O Metinho foi pro Troyes, né? E chegou lá e se machucou e tá esquecido, foi pra Holanda depois, tá meio esquecido. É um jogador que de repente com 25 anos a gente vai rever assim e falar, nossa, esse jogador é bom, né? Mas ele vai passar esses 4, 5 anos aí do início da carreira dele praticamente no ostracismo e talvez sem a evolução que poderia ter tido. Já o Kaique talvez tenha feito a escolha certa, porque foram feita a promessa para ele de jogar no City, né? O Vitor Reis acho que também. Sim, ele até chegou a participar de uma partida, foi pro Girona agora e vai ficar por lá. O Kaique fez bons jogos na base do City ali, no time B, né? Fez bons jogos, mas fisicamente ele não estava pronto fisicamente no Fluminense, não ia estar pronto para disputar a Premier League, que é muito mais e tem esse correria, detalhe, né? Porque depois antigamente... quebrou e acaba meio que numa fase que você está definindo a sua carreira. Quando o City começa a investir mais pesado, né? O grupo City Soja ali, ele tinha em Nova York, eles tinham o time, então às vezes era jogado para lá. Só que não é tão bom. E até para adaptação do jogador. Agora você tem outros times em outros lugares, então o cara quero ficar no Brasil, vai pro Bahia, tá lá. Então vou desenvolver mais perto de casa, no futebol que ele conhece mais, uma terra... mas agora ele precisa se adaptar ao futebol europeu. Então você tem um Girona, você tem uns times ali, e esses times que no fim não vão ter pretensão de ganhar títulos, eles não são construídos para ganhar títulos, eles são construídos para serem satélites. Para fornecer jogador, né? Eu acho que é ruim pro futebol. É muito ruim, porque muitas vezes estes jogadores, por exemplo, o Metinho é até um bom exemplo. Eu acho que a estrutura do City não acreditava que o Metinho um dia podia ser jogador do City. Eu acho que hoje em dia os jogadores são mesmo tratados por mercadoria, porque depois os jogadores podem ser utilizados em troca de jogadores, pode ser agentes envolvidos, dinheiros envolvidos, promessas a agentes. Bota esse cara aqui para mim, vou contratar esse junto aqui. Existe muito isso. Você vai levar esse. Tem um garoto bom, mas tem esse aqui, leva ele junto. É isso. O Metinho é um bom exemplo. É um jogador que, para mim, por acaso esses eu acompanhei, né? O Kaique tinha potencial para ser jogador do City, mas fisicamente não estava pronto. E aí você joga ele num momento que não deveria, né? Você deveria dar tempo de maturação para ele, até para ver se ele ia ter aquele nível ou não, que ele mostrou que não tem, tá no Bahia agora, né? E às vezes até muda de posição. Não tem jogado lá muito bem, e ele não tem nada a ver com o jogador que surgiu. É um jogador mais útil, não é aquele jogador que parte para cima, que de drible, né? O Metinho era um jogador de defesa, você precisa mais de experiência, né? Um volante, aquele volantão, tinha um potencial tremendo. Por quê? Porque é forte fisicamente, uma qualidade de passe boa, um sujeito com visão de jogo, que para a idade que ele jogava fazia toda a diferença, mas você sabe que ele vai chegar no profissional e vai ter aquela força física que ele tem, no profissional todo mundo tem. Então é um jogador que de repente vai para pro ostracismo, né? E aí você atrapalha essa evolução do jogador, né? E pro jogador brasileiro acho que faz uma diferença também, a questão do idioma até, porque é bom para um jogador que está chegando no futebol profissional ter aquela experiência, aquele jogador mais veterano da posição dele, que ele conversa. Porque é o que você falou, então a força física não faz tanta diferença mais, mas tem o atalho. E aí o cara fala assim, não vem assim, vai desse jeito e vai... E o Metinho nem brasileiro era, né? Não sei como é que era a adaptação, já é uma pessoa que teve que passar por adaptações. Então, mas não, eu estou falando do jogador no futebol brasileiro, tem essa questão.
Ele tava ali, conversa, vai ter aquela... Vai ter a estrutura, ele vai ser criado ali. É sempre mais fácil você fazer essa transição no teu clube. No teu clube, tua torcida, o pessoal que está apostando em você, né, do que no empréstimo. O Troyes tem que relação com um jogador desse que vem do City. Né? Não tem relação nenhuma, ele sabe que nem vai ficar com o jogador. Né? Se o jogador der certo, é até ruim para ele, vai pro City. E o jogador, às vezes, nem tem... Pro jogador também, assim, cara, eu tô aqui cumprindo um período, eu fui punido sendo mandado para cá. Ele é visto até como uma punição. Depende do jeito que ele vai encarar essa muito passagem. Complicado. Nós passamos por muitos nomes e nós tínhamos muito mais. A minha lista ficou bem maior ainda aqui. Anotem o Dolman e o Nwaneri, tem que falar dele também, porque esse é um bom jogador. O Arsenal... E Guinegão é o atacante, é o 9 do Hexa. 9 do Hepta já, né? Porque o 9 do Hexa já dá para levar, mas vocês não estão levando. Fiquem atentos aos Riquelmes no Brasil também, né? Vai ter um bom nome. E voltem com o apelido, pelo amor de Deus, gente. Eu assisti a torneio de aspirante na Bandeirantes e Record, passava também de manhã. Eu apostei as minhas fichas em vários pingas, não sei o que, carioca, e apelido é tão bom. E agora todo mundo... Gustavo Mosquito. O Mosquito era especial por ser Mosquito. E o Guinegão tá certo. Guinegão, perfeito. Se ele virar Guilherme qualquer coisa, vai ser mais um. Guinegão tá, na medida. Por acaso tá incrível. Tá ótimo. A comemoração dele fala muito boa também. Eu estava a dizer aqui em off que eu, se começasse a ser jogador de futebol, eu fazia aquela celebração. Acho que é a celebração com mais aura do futebol mundial. Guinegão. Sem dúvida. Próprios aí. Dá aquela corridinha, para e faz assim. Não, para mim, aura máxima. Como se diz em Inglaterra, agora tudo tem aura. Aura máxima. É isso, massa. Até a próxima. Até a próxima, um abraço. Daniel, muito obrigado pela presença. Pelo convite. Muito obrigado. E até a próxima também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, o hype, se inscrevam no canal, compartilhem o canal do Gol. E até a próxima. Valeu!